Olá, eu sou Vanessa Tais, eu sou consultora em Economia da Saúde e mestre em avaliações econômicas para avaliação de tecnologias em saúde. Estou aqui no Access Review e eu falei hoje sobre os critérios para a incorporação de novas tecnologias em saúde. Existe um processo formal chamado avaliação de tecnologias em saúde, que leva em consideração o quanto as novas tecnologias que são incorporadas ao sistema agregam em termos de benefício clínico para os pacientes e comparam esse ganho clínico com o investimento adicional que é necessário para que a gente tenha essa tecnologia disponível. Então é quase que uma análise de retorno sobre o investimento, onde a gente tem um gasto adicional, mas tem um retorno em saúde dos pacientes. E isso é um processo tradicional que é usado em outros países, mas o desafio que a gente tem hoje é que quando a gente diz que uma nova tecnologia é custo-efetiva, eu preciso investir recursos financeiros adicionais para ter essa tecnologia disponível. Então a gente precisa começar com uma discussão de orçamento. Quanto que a gente tem de orçamento adicional para incorporar novas tecnologias e como é que a gente prioriza esse processo de incorporação, olhando para a gestão da saúde populacional, quais são as doenças prioritárias, quais são os critérios para definir que determinadas tecnologias vão ser disponibilizadas enquanto outras vão ficar de fora, porque o conceito é que num cenário onde a gente tem escassez de recursos, e no caso aqui a gente está falando de recursos financeiros limitados, quando a gente escolhe incorporar uma tecnologia ao sistema, necessariamente a gente deixou outras de fora. E o ideal é que esse processo tenha critérios que sejam defensáveis, para que a própria população entenda por que determinadas tecnologias foram priorizadas em detrimento de outras e para que a gente possa realmente maximizar a saúde da população com o recurso financeiro disponível. E um último tema que eu abordei foi a questão do compartilhamento de risco, que vem sendo hoje um mecanismo incentivado pelo Ministério da Saúde. A gente teve um primeiro case que foi o de atrofia muscular espinhal. E é importante ressaltar que os acordos de compartilhamento de risco, eles não são ferramentas de controle de custos. Eles até podem ter implicações financeiras, mas eles surgem como uma tentativa de minimizar as incertezas do processo de incorporação. Sejam incertezas relacionadas à duração de tratamento, ao número de pessoas tratadas, aos desfechos que vão ser alcançados. Então, esses acordos permitem maior previsibilidade dos gastos para a fonte pagadora, seja ela pública ou privada, e eles dão uma segurança de que, quando baseados em desfechos, os desfechos que são esperados, eles vão ser alcançados e aí o pagador vai pagar por todo o tratamento, ou se eles não forem alcançados, parte desse custo vai ser devolvido pelos fabricantes. Mas é claro que a gente tem aí um desafio de implementação, porque acompanhar os pacientes e medir esses desfechos não é uma tarefa fácil, né? Então eu acho que para começar essas implementações, talvez a gente tenha que pensar de uma forma mais ampla nessa questão de previsibilidade, para ter acordos mais simples, ainda não baseados em desfechos, e quando a gente ganhar experiência nesse processo, evoluir para ter mais acordos baseados em desfechos. E aí, fechando toda a questão da incorporação, eu acho que a gente precisa realmente, voltando ao tema que eu já falei, discutir de uma forma mais ampla o orçamento disponível para incorporação, os critérios de priorização e aí fazer um link disso com o que está sendo efetivamente disponibilizado pelo sistema.